Pri, tem uma perguntinha que eu sempre Sim. começo esse podcast, que pra mim é uma pergunta muito retórica, Uhum. só que ela é muito complexa. Uhum. É uma pergunta que eu já entrei em muitas crises fazendo ela pra mim, Uhum. muitas mesmo. Na verdade, toda crise minha vem a partir dessa pergunta. Uhum. E é maravilhosa. Que é a pergunta seguinte: quem é você? Quem é a Priscila? Quem sou eu, né? Quem é você? Olha, eu E fica acredito... tranquila que tem gente que fica 1 minuto pra responder, pra começar a responder. Eu sei que você vai ser rápido. Não, fica tranquilo, mas eu falo assim, gente, essa pergunta, ela parece simples, mas é poderosa e profunda, né? E, na verdade, ela causa confusão na nossa mente, porque você se sente um nada pensando assim, gente, mas quem que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Essa vida é só isso aqui mesmo, eu não tô entendendo nada. Na verdade, todo mundo, né, Cagal, assim, em algum momento você se perguntou isso, adolescência, jovem, tudo, faculdade, em algum problema, você já quase pirou tentando responder isso aí, concorda? Total. Só que é o seguinte, a gente está num momento da história e nesse mundo que a cultura veio para aculturar a gente. Ou seja, todo tipo de música, alimentação, etc, não sei o quê, isso penetrou na nossa mente, corpo, alma e espírito, e a cultura vigente nos aculturou do verdadeiro lugar de onde a gente veio. Ah, por que lugar de onde veio? Quando eu entendo de onde eu vim, começa a ficar mais fácil eu entender quem eu sou. Porque se eu vim de uma explosão, se eu vim de um macaco, se eu não tenho alguém mais importante por trás disso aí, peraí, então eu posso ser qualquer coisa. Quando você pode ser qualquer coisa, você não é nada. Não sei se faz sentido Claro. esse raciocínio para Tudo você. começa na origem, né, Pri? O problema do fim tem a ver com o começo. Sim. Você já viu aquele povo que vai parar na delinquência, não sei o quê, não sei o quê? Problema de berço, problema de falta. Então, todo o problema do fim tem a ver com o começo. Você já ouviu falar assim, um relacionamento, um negócio, trem que começa errado, vai dar errado? É isso que está acontecendo no nosso mundo. Como foi roubado de todos nós a clareza de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, nós estamos cheios de treta. Porque ninguém nem sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Como que eu vou viver à altura do que eu fui criado para ser se eu não sei nem quem que eu sou? Perfeito. Então, quando você pergunta quem eu sou, aí entra um lance. O povo olha muito para mim e fala assim, Priscila, eu quero ser empoderada que nem você. Eu falei, ih, errou. Eu não empodero ninguém. Não gosto desse trem, não empodero ninguém. Agora, a diferença é o seguinte. Sabe esse empoderamento que você acha que você está vendo em mim? Na verdade, ele se chama posicionamento. Muito bom. E esse posicionamento vem da clareza de quem eu sou. Você perguntou quem eu sou, né? Isso. Eu estou construindo uma ideia. Esse posicionamento vem da clareza de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Quando eu sei que eu sou uma rainha, eu vou me portar como uma mendiga? Não. Quando eu sei que eu Até sou... pode, né? Mas não deveria. Pode, na verdade, se eu tô deslocada da minha identidade. Exato. Se eu tô deslocada. Distorcido, né? Um espelho embaçado. Então, como que você vai ser uma rainha e se portar como uma mendiga? Como que eu sei que eu sou uma dama e vou me portar como uma sobrevivente, uma ladra? Como que eu sei que eu sou um sacerdócio real, que eu sou literalmente uma guerreira de um reino que existe e eu vou me portar como uma boba da corte? Só se eu fosse trouxa. Sim. Aí, esse empoderamento que as pessoas veem, na verdade, é posicionamento. Porque meu sim é sim, meu não é não. Eu carrego algo que as pessoas quase não têm visto hoje em dia, que é integridade. Interesse entre o que você fala e o que você faz. O poder que você vê na minha fala vem da minha interesse, do caráter. Legal. Então, você, por exemplo, vê, às vezes, na minha imagem, as pessoas olham e falam, ai, essa mulher e tal. Não é sobre a roupa que eu visto, mas eu carrego nobreza no olhar e no falar. Então, quando você pergunta, Priscila, quem você é? Filha do rei do universo. Filha do rei dos reis e senhores dos senhores. Então, eu te apresento uma rainha, dama e guerreira. Como foi essa descoberta para você? Porque, vamos pensar assim, uma criança quando nasce, até o terceiro mês, né, terceiro mês de idade ali, quando a criança nasce, ela não tem ainda consciência nem de que ela é um ser humano. Tanto que tem pesquisa de neurociência que fala que a criança, ela se vê na mãe, ela acha que ela é a mãe. Se você coloca uma criança de 3 meses na frente do espelho, ela não sabe que quem está no espelho é ela, que ela é um ser humano. Então tem um momento de descoberta. Como foi isso para você? Na verdade... Aonde você é filha do reino? Como você enxergou isso? Foi um processo de Deus e a vida fazer me enxergar. Mas só voltando um pedacinho quando você fala da criança, a criança vai saber quem ela é a partir do que a mãe e o mundo mostra para ela. E isso vem da autoimagem. Até, inclusive, eu não sei se você faz isso normalmente, eu não me apresentei no sentido que não sei se precisa também. Na hora que você quiser falar, a gente vai faz e tudo. Eu falo pro pessoal entender, porque às vezes eles falam, gente, o que essa mulher tá falando aí? De onde que ela veio? Se você quiser, ó, que essa cadeira, às vezes, ela fica balançando para trás. Aí tem uma alavanquinha do lado direito, você empurra para baixo.
Cadê? Aqui. Empurra pra Gente, baixo. se eu fizer errado, vai pra onde? Aí ela trava. Ah, Aí, achei. agora travou. Aí ela não fica... Beleza. Fica mais mais, firme. né? Isso. Entendi. Mas a minha É isso continua aí. balançando. Tá balançando ainda? Aqui. Então, não é assim, não? vem pra frente Peraí. e empurra pra baixo. Aí. Pra baixo. Isso. Tá balançando? A minha continua, mas não então dá nada. fica um pouquinho Eu mais tô pra frente, balançando assim. aqui na cadeirinha. Vocês viram que eu tô balançando. Calma. Isso, tá curtindo. É porque eu Balangando. gosto mesmo, eu tô aqui, né? Uma tá de barreira. boa. Deixa eu ficar mais reto, né, gente? Que o trem tá, vambora, deixa eu ajeitar. Bora, tá Bom, tudo certo. continuando aqui, o negócio é o seguinte. Na verdade, você falou, Pri, é comprovado na neurociências que a criança até os 3 meses, né? É, o 3 terceiro anos. mês. Terceiro mês. Ela não sabe quem ela é. Isso. Mas, na verdade, é o seguinte. Quando está se formando no ventre da mãe, aí entra a doideira que ninguém entendeu. Sim. A criança, ela pode não ainda entender da forma que agora a gente acha que entende. Porque você concorda que esse povo tudinho nosso aqui que tá assistindo nem entende? Sim. Não sabe quem é, de onde veio e pra onde vai? Então, nós estamos falando da criança de 3 meses, mas você tá igual ou pior, amiguinho. Deixa eu te contar um segredo. Você não sabe pela cognição, mas você sente. Isso. Por isso que existe uma bainha de mielina, que é ela que transmite todo o sentimento, toda a alimentação, tudo que acontece com a mãe ao redor. Então, todo o ambiente, o que a mãe come, o que ela faz, o que o marido falou, o que ouviu, vai trazendo para aquela criança, seja segurança, firmeza, nobreza. Você tem noção do poder de uma mãe falar para o embrião, falar assim, meu filho, no dia que você pôr o pé nessa terra, a terra vai tremer? Total. E a mãe nem fingir que o filho não existe, ficar ignorando a diferença de um filho que a mãe ignora que ele existe. Então, quando você fala assim, Priscila, por que as pessoas não têm clareza de que elas são? Porque os pais dos pais dos pais nem sabiam. Quando o pai tem clareza, o pai e a mãe de quem ele é, ele forja uma arma para essa batalha desde o dia que tá dentro da barriga. Sim. Ele vai É literalmente... geracional, né? Só continua. Literalmente. Né? Agora, a falta ou a clareza de identidade isso. só continua. Então, quando você nasce sem saber, por exemplo, os meus pais talvez não disseram com as palavras, minha filha, você é uma rainha dama e guerreira. Porém, tem algo maravilhoso que eles fizeram e eu sou eternamente grata, pai e mãe, ó, para vocês agora. Meu coração, amo vocês, gratidão por terem me apresentado Jesus, por terem me contado a história por trás da história. O que é a história por trás da história? Eles me ensinaram que não é tudo que esse povo está dizendo que é bem assim. Então, em outras palavras, eles me ensinaram. No processo da minha vida, Kagawa, quando eu fui vivendo, eu estava aceitando, por exemplo, migalhas. Tá. Em relacionamentos, migalhas em negócios, migalhas em amizades. Vivia correndo atrás de gente, tenta marcar, falar, não sei o quê. Resumo da ópera. Aos poucos, e aí você vai achar doideira se vocês não quiserem acreditar. Gente, se você pegar a Bíblia, Deus não falou para ler Bíblia. Ele falou, examinai as escrituras e fazei prova de mim. Examinar é fazer prova, é fazer exame. Por exemplo, Kagawa, olha o que aconteceu. Eu comecei a buscar Deus. Deus, você tá aí, você existe, você tá me ouvindo. Isso você tinha quantos anos? Câmbio, terra chamando. Criança ainda ou já? Não, meus pais eu fui criada adventista, sou cristã, adventista. Em um momento da faculdade, né, adolescência, amigos, influência, ambiência, viu? Cuidado, tu é a média de quem tu anda. Então, ali naquela época, a galera influencia pra lá e pra cá. Comecei com dúvidas, questionamentos, namoradinho e tal. Comecei a namorar um ateu, né, acredito em Deus. Estudei Ana Karenina, Lev Tolstói, comunismo. Fui buscar mesmo. Eu falei, eu quero saber se esse trem é ou não é. Aí eu comecei, Deus, você tá aí, você me ouve, comecei de jeito. Aí eu falei, gente, por que eu como todo dia, escovo o dente todo dia e não leio a Bíblia todo dia? Eu falei, esse trem tá errado. Peguei a Bíblia, abri assim, comecei a ler. Falei, entendi, não tô entendendo nada. Foi assim. Entendi que eu não tô entendendo nada. Falei, também, esse negócio aqui parece que não tá muito legal, tá meio chato. Porque a gente sempre quer começar pelo gostosinho, né? Aí eu falei, mas Priscila, tão vergonha. Pra ler uma Ana Karenina, um trem desse tamanho, você tá lendo. Uma Bíblia dessa aqui, você não tá lendo? Aí eu comecei a ler e destacar umas coisas na minha mente. Então, quando você fala, Priscila, quando que você começou a se enxergar? Quando eu comecei a desenvolver relacionamento real com Deus. Porque quando eu comecei a falar com ele, você tá aí, me ouve, fala comigo, não foi na hora que ele falou e eu ouvi, mas quando eu comecei a buscar, ele começou a se revelar. Perfeito. E aí a gente começou a criar intimidade, porque como é que um homem e uma mulher namora, casa e tudo, começa a andar junto, não é? Um dia sai para tomar um café, outro dia vai almoçar, jantar, começa a conhecer, começa a gostar. Como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não relaciono com ele? Então comecei, você tá aí, fala comigo, me ajuda, guia aqui, não sei o quê. Então ele começou a se revelar. Seja com uma música, um passarinho cantando, eu li a Bíblia, um verso saltava, eu não entendia nada do resto. Aí um saltava assim, falava, opa. Então, por exemplo, quando você fala, quando você começou a se enxergar? Quando um dia Deus virou e falou assim, você tá aí preocupada, querendo esse relacionamento, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu te criei para ser servido um banquete no corpo, na alma e no espírito. Porque eis que eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta, ou seja, quem abre a porta é por dentro,
Se você abrir a porta, eu entro e vou ceiar com você. Sabe o que ele falou naquela hora, Cagau? Ele falou assim, eu sou um lorde. Eu que sou seu pai, sou um lorde. Eu te trato como uma dama, que dirá um homem. E se você abrir a porta para entrar, quem serve o banquete sou eu. Você só vai aceitar na sua vida um homem que vai te servir um banquete no corpo, na alma e no espírito. Porque você não foi feita para ficar comendo migalhas. O lugar que eu tô te esperando, você vai ter uma mesa do banquete e outra. Você, como minha filha, que é uma rainha, vai também servir um banquete. Tanto que um verdadeiro rei e rainha, o maior prazer dele é servir o seu povo, é servir o seu reino, é servir a sua casa, o seu marido, o que você faz. Então, na verdade, o meu trabalho que eu amo fazer é servir o povo. Só que aí Deus me ensinou. Ele foi falando sim na minha mente. Priscila, como você se enxergou? Ele começou a falar comigo. Ô, minha filha, você está aceitando migalha sendo que eu te servi um banquete? Se eu te sirvo um banquete, como é que você vai aceitar um homem te servir migalha? Se eu te servir um banquete chegando da vida por você, como é que você vai ficar aí nesse negócio implorando pro povo fazer os trem que não estão fazendo? Você larga a mão desse povo e vai fazer que eu te conecto com outro. Então, literalmente, gente, se vocês querem aprender a reinar em vida, cola com Deus. Priscila, como é que eu colo com Deus? Começa a falar com Ele. Ele é um Deus vivo, não é morto. Ele está te ouvindo, ele está te vendo. Fala, Deus, você está aí. Começa a relacionar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, por que a gente empreende tanto tempo, dinheiro e energia em entender uma fórmula, uma matemática, um lançamento, um filme? Vou assistir uma temporada, o que estava ali por trás? E você não empreende um tempo de parar na natureza de manhã e falar, Deus, olha esses passarinhos, igual eu fiz hoje de manhã, 5 horas da manhã. Eu fiquei assim, eu não conseguia orar. Minha oração hoje foi o louvor e choro. Porque eu estava grata dele e sorridente, inclusive pela equipe maravilhosa que está aqui comigo hoje. Hoje a minha oração foi gratidão e lágrimas nos olhos por vocês que estão aqui. Então, como eu aprendi a me enxergar? Puxa um pouquinho para você, aí. Como eu aprendi a me enxergar? Falando com o dono de todas as coisas. Porque aí entra um trem, gente, perfil comportamental. Como eu sou influente e dominante, eu gosto de falar com quem resolve as coisas. Então, ao invés de eu ir falar fala com o pastor, com não sei o que. Não, gente, meus pais ensinaram a base, mas quem falou comigo foi Deus. Eu não sou a mulher que conhece de ouvir falar. Eu conheço de ver face a face. Então, quando você começa a ter relacionamento com Deus, cagaua, você vira um perigo para essa geração. Por que você vira um perigo? Porque eu sou extremamente posicionada. Como eu tenho clareza de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, vai chegar um querendo fazer gracinha em relacionamento. E não é que eu sou ruim, não é que eu sou masculino, não é que eu sou viril, não é isso. Você tem clareza de posicionamento. E isso muda o game. Isso muda a forma de tratar as pessoas. Isso muda a forma de você se relacionar, de você conversar. E o que está por trás de tudo isso? Essa é a verdadeira adoração. Sim. É a minha forma de viver. A minha vida é um incenso suave ao Senhor. Sim. Não é eu ficar levantando as mãos e dando oferta. Aí você fala, mas Priscila, o que tem a ver com você se enxergar? Meu amor, você concorda que se você soubesse desde a barriga que você é um rei, que você é um guerreiro, que você é um lorde, sua comida ia ser diferente, sua vestimenta ia ser diferente, sua comunicação ia ser diferente, seus negócios iam ser diferente. E a gente fica se matando achando que essa vidinha é meia boca. Então, quem eu sou? Eu tenho clareza da minha identidade. E a minha identidade guia a minha forma de viver. Sim. Por que tá todo mundo sobrevivendo? Porque não tem clareza de quem é. Todo mundo acha que veio de uma explosão, do macaco. Eu vim do meu pai e da minha mãe, eu tenho que casar, fazer filho. Tem de qualquer jeito. Tem. É uma obrigação, não é um prazer. Então, muitas coisas que se tornaram uma obrigação não é um prazer, porque você não entendeu o poder que você tem. Sim. Então, a gente perde esse poder, a gente fica achando que empoderamento é roupa, gente. A gente fica achando que empoderamento é feminismo, é machismo. Me livre disso tudo. Quando você entende o poder de ser uma mulher... Você sabia que o maior poder de uma mulher é a feminilidade dela? O maior poder de um homem é a virilidade dele? Só que as pessoas não entendem. Então, Pri, mas uma criança, um bebê não entende. Mas a mãe dele está transmitindo tudo. Sim. Pelo que come, pelo que ouve, pelo Total, que fala. Né? Inclusive, hoje a neurociência prova isso, né? Na gestação já está comunicando. É bíblico. E a criança já está formando as suas sinapses neurais. Mas você tem a questão cognitiva, que é a partir do 3º mês, né? Sim. Mas e também, olha aqui, só para você ver biblicamente rapidinho. Jesus, com 12 anos, ele já estava no templo mostrando quem ele era, né? O que eu quero dizer? Do 0 aos 7 anos é a formação de caráter. 7 é o número da perfeição de Deus na criação. Então, quando os pais... Você tem noção que se pai e mãe tivessem noção que aquele filho ele é um papel em branco que Deus deu para imprimir a imagem e semelhança deles, tudo que você fala, que você come, que você ouve, aí fala, Pri, mas se os pais não sabiam, eu também fui aprendendo na jornada. E nós já estamos aqui grande, o que a gente faz? Aí entra a minha alegria em servir, que eu amo fazer, a gente usa a epigenética. Eu utilizo a epigenética. Você falou de neurociência, eu não sei se... Para quem não conhece aí, gente, é assim, nós temos o fenótipo, o genótipo, que são as características de pai, mãe, vem ali e tal.
para desmistificar essas palavras, o que é epigenética? Eu uso todos os fatores externos para influenciar os internos. Ou seja, imagem, comportamento, comunicação para influenciar o seu interior. Tanto que quando Deus fala assim, ó, não vos conformeis, não pega a forma dos padrões desse mundo, mas viva pela metanoia, a renovação da sua mente. Como é que renova a mente? A pressão interna de princípios e valores sendo maior e mais forte que o externo, você nunca vai pegar a forma de fora. Quando eu, Priscila, peguei a forma, me falaram para vestir de X jeito, quando eu fui modelo Miss, me falaram para relacionar com tal pessoa. Quando eu peguei a forma do que estava de fora, é porque os meus princípios e valores estavam mais fracos que o meio. E aí o meio me deu forma. Sim. Quando você tem os seus princípios e valores mais fortes que o meio, é você quem dá a forma do meio. Sim. Então, quando você não aprendeu em casa, o seu pai e sua mãe não sabiam, ok, agradece eles e começa a utilizar a epigenética. Tudo que entra por aqui, tudo que entra por aqui, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, porque assim como pensa o homem, na sua alma assim o é. Ou seja, a gente consegue usar os fatores externos para influenciar os internos. E você começa a mudar de fora para dentro. O povo gosta muito de falar assim, Priscila, mas o que importa é ser bonito de dentro para fora. Eu falei, se fosse só isso, você não enxergava. Você não tinha cabelo, pele, olho, nada disso. Então, na verdade, a gente usa os fatores externos para influenciar o interno e consegue posicionar. Dicotomia que toda hora as pessoas criam, né? Tem que ser um ou outro. Tem que ser isso ou isso. Tem que ser direita ou esquerda. Tem que ser... Não tem que ser nada. Tem que ser integral. É. Se tem corpo, alma e espírito, se é a tricotomia humana, então tem que ser integral em tudo.